Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Bom, questão de número 6, beleza? Vamos que vamos. A respeito do Linux, ou seja, ele já começa aí, né? A respeito do sistema operacional Linux, assinale a alternativa correta. Kernel é o nome genérico de uma classe de programas que funcionam como interpretador de comandos? Opa! Essa opção de letra A aqui. E aí, certo ou errado, galera? O que vocês acham? Bom, bem vimos que o interpretador de comandos tem um nome. Ou seja, qual o nome que a gente dá a ele? É o famoso shell. Perfeito? E não ao kernel. Muito pelo contrário, beleza? Lembra que nós tínhamos. Deixa eu ver aqui numa. Deixa eu botar. Acho que dá pra gente botar aqui. Lembra que a gente tinha aquela camada de hardware, né? Naquela aula que a gente falou sobre as características do Linux propriamente dito, ou seja, logo mais acima a gente tem o próprio sistema operacional em si, a distribuição do Linux, de certa forma, ou seja, isso aqui é a própria distro, né? Distribuição. A gente vai falar sobre esse assunto. E esse sistema operacional ele é dividido em duas partes, digamos assim, né? De forma um pouco mais ampla. Ou seja, a gente tem a área do usuário, né? E a gente tem a área específica de quem? Do próprio kernel. E a gente viu que o kernel ele é o quê? Qual característica do kernel? Dele ser modularizado, né? A gente tem diversos módulos para gerenciar os recursos de hardware, né? De fato, memória, gerenciar memória RAM, gerenciar entrada e saída de dispositivos, gerenciar leitura e escrita dos discos rígidos, né? Processamento, uma série de periféricos que o próprio kernel modularizado, né? Com seus respectivos subsistemas, ele consegue gerenciar, né? E nós vimos também que essa área do usuário, ela é uma área ocupada, povoada, digamos assim, pelos aplicativos, né? Ou seja, a gente tem os apps, né? E didaticamente falando, a gente dividiu também, vou até botar em outra cor aqui, tom verde, a gente dividiu em basicamente três partes, onde eu tenho para manusear, para manipular o próprio sistema operacional Linux, a gente pode fazer isso em modo texto e em modo gráfico, beleza? Vou colocar aqui. E a gente tem uma outra camada que está entre a camada de usuário e a camada de kernel, que é o famoso shell. Ou seja, esse cara aqui é o interpretador. Interpretador de comandos, certo? Ou seja, falar que o kernel é um nome genérico, já começa por aí. Nome genérico não. O kernel ele tem um papel fundamental, então o nome dele não é genérico coisíssima nenhuma. O nome dele, né, ele tem uma função tão primordial e ele tem um nome específico até. Ele é o núcleo do sistema operacional. Sem o kernel a gente não consegue fazer a locomotiva, o sistema operacional desenvolver, né, andar, fazer as devidas interações com o hardware, né, de fato. Ou seja, kernel é um nome genérico de uma classe de programas que funcionam como interpretador de comando? Não, como interpretador de comando não, ele é o núcleo do sistema operacional, é ele que faz o gerenciamento da camada acima, que é a camada do usuário, né? É ele que faz a comunicação do usuário para com os periféricos, para com os hardwares, seja uma comunicação com o processador, seja uma comunicação com a memória RAM, seja uma simples comunicação de um usuário que executa uma funcionalidade de impressão e essa informação vai passando pelas camadas até chegar no kernel e o kernel entregar essa função, né, essa chamada para a impressora e a impressora imprimir o documento qualquer, né? Então, aqui o examinador quis tentar fazer você se confundir um pouco em relação à estrutura do kernel
com a estrutura do shell, né? Ou seja, o nosso interpretador de comandos, na verdade, ele é o próprio shell. Opa, saiu um pouquinho aqui. Ele é o próprio shell, beleza? Então, vamos lá. Então tá errada, né? Não seria essa a nossa alternativa, beleza? O Linux é um sistema operacional monotarefa? Já vou excluir já de cara, né? Se você está me acompanhando desde a aula 01 de tudo sobre Linux, dessa série Tudo sobre Linux, você vai perceber que desde quando as primeiras versões dos sistemas operacionais foram concebidos naquela época, lembra do CTSS, que tinha aquela técnica de time sharing? Ou seja, a técnica de time sharing foi pensada justamente nisso, para a gente possibilitar, né, diversos processos sendo executados simultaneamente e compartilhados entre os diversos usuários. Ou seja, uma das características do Linux é ele ser multitarefa e não monotarefa, multiprocessado e não monoprocessado, beleza? Então, mais uma questão, mais uma opção, né, que a gente pode ignorar, porque na verdade ele não é monotarefa, ele é multitarefa. Perfeito? Ou que a gente pode até chamar de multiprocessado. Beleza? Então, anota essa aí, tranquilo? Bom, vamos lá. Terceira opção. O sistema operacional Linux foi criado em 1991, perfeito, pelo Linus, né? Torvalds, perfeito, tranquilo. Por Linux. Bom, e aí, galera? Linux Benedict Torvalds. Bom, aqui foi aquela questão dada, né? Porque o nome do autor não é Linux, né? Ele, na verdade, é Linus, é com S, né? Pô, sacanagem, né? Cobrar isso aí, mas tá aí. A banca acabou realmente trazendo essa opção aí pra gente. Então é interessante a gente saber, é básico, mas é interessante a gente saber o nome correto do autor, né? O cara que foi, né? Beleza? Então o nome dele é Linus Benedict Torvalds. Beleza? Tranquilo. Bom, então a gente já elimina essa letra C. Letra D. Um dos comandos básicos do Linux é o cal, que exibe o calendário do mês correspondente à data atual do sistema ou de um mês e ano especificado. E aí, galera? Certo ou errado? Galera, já vou trazer já de cara. Essa questão aqui, na verdade, ela foi anulada. Vou botar aqui, anulada, porque segundo a banca não tinha gabarito correto, por incrível que pareça. Porém, ela foi infeliz um pouco nessa questão, porque o gabarito de fato, na verdade, era a letra D, né? Muito embora eu vou trazer aqui uma certa ambiguidade em relação à letra E, né? Na verdade, para mim, se eu tivesse fazendo essa prova no dia, eu diria que essa questão ela poderia trazer até duas questões corretas, né? Se tivesse duas questões corretas, gente, plausíveis, né? Que você até entende o motivo da banca, né? Mas enfim, a banca na verdade, anulou essa questão, mas o gabarito poderia ser muito bem, né, plausível no seguinte sentido, de que um dos comandos básicos do Linux é o cal, e realmente existe um comando cal, que a partir do momento que você digita esse comando, ele exibe o calendário do mês correspondente à data atual, sim, do sistema, certo? Só que qual é o único problema? O único problema é que a banca esqueceu de uma pequena e simples característica do Linux, que ele é case sensitive. Ou seja, ele faz diferenciação entre letras maiúsculas e minúsculas. Ou seja, aqui pode ter sido aqui na hora de redigir o texto, né, da prova, acabaram botando em caixa alta. Mas, na verdade, se você pegar na íntegra e digitar esse comando cal em letra minúscula, ele vai exibir o calendário do mês correspondente, sim. Perfeito? A grande questão é que se você executar o cal em letra maiúscula, em caixa alta, vai dar erro. Porque o Linux, todos os comandos do Linux, eles têm que ser digitados em letra minúscula, beleza? Ou seja, por conta da característica de case sensitive.
beleza? Ou seja, a própria banca trouxe é, essa observação na sua justificativa, né, de que não tinha gabarito correto e ela fez uma observação em relação ao comando cal, porque o comando cal só vai funcionar se for digitado em letra minúscula. Aqui foi um furo da banca, mas é interessante, né, já que eu estou trazendo é, é, algumas características do Linux, esse comando ele tem tudo a ver com a característica que nós vimos na aula 2 do Linux, que era justamente ele ser case sensitive, beleza? Então tá tranquilo. Questão é esse item era para ter sido o item D, né? Muito embora eu discorde um pouco da justificativa, né, de baixo, porque tem um pouco de polêmica, mas a letra D realmente não tinha como estar certa por conta da previsibilidade da característica do case sensitive. Beleza? Eu não posso digitar um comando em letra maiúscula. Tranquilo? Letra E, galera. Aqui é aqui que separa os homens dos meninos. Beleza? Por quê? Porque aqui existe uma polêmica em relação a essa questão, muitas das vezes, quando a gente fala em software livre, tem essa questão do vender, né? Do comercializar e tudo mais. Um software livre. Vamos lá. Código-fonte aberto permite que qualquer pessoa veja como o sistema funciona, podendo modificá-lo e vendê-lo livremente. Galera, qual é o erro dessa questão? Na verdade, se essa questão ela viesse isolada, de forma isolada, para você marcar certo ou errado, ela seria uma questão ambígua, porque ela dá duplo entendimento, né? Eu consigo entender os dois lados da moeda. Por quê? Bom, vamos lá. Deixa eu... Ó, eu vou fazer o seguinte aqui com vocês. Eu vou mostrar direto qual é o entendimento e qual é a preocupação da Fundação Software Livre. Ou seja, lembra da FSF? Que foi que criou aquele divisor de águas, né, entre o conceito de software proprietário e conceito de software livre. Olha isso aqui, eu vou mostrar para vocês uma coisinha aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar. Ó, deixa eu ver se eu consigo, não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Deixa eu ver aqui, deixa eu compartilhar a tela. Olha esse artigo, né, explicando sobre a possibilidade de vender um software livre. Então, você que não está convencido que software livre tem, no processo de distribuição, você pode distribuir de forma paga ou de forma gratuita, se você não está convencido, você vai ser convencido agora, porque a comunidade software livre, ele entende que é totalmente possível. Olha isso aqui, ó. Eu vou ler aqui para você, mas é coisa rápida. Eu só quero fazer você entender. Deixa eu tentar aumentar aqui, que aí fica mais fácil vocês poderem ler junto comigo. Olha isso aqui. Em relação a vender, olha, eu estou direto no site da GNU, beleza? Certo? Ou seja, a gente está direto no site que é patrocinado pela Free Software Foundation, ou seja, é a comunidade Free Software Foundation falando sobre essa característica de vender software livre, beleza? Eu não estou tirando, não é do meu entendimento, é do entendimento de quem, da organização original que criou essa filosofia do software livre, beleza? Eu não estou inventando nada, olha isso. Muitas pessoas acreditam que o espírito do projeto GNU está em não cobrar dinheiro para distribuir cópias de software, ou cobrar o mínimo possível, somente o suficiente para cobrir os custos. Isso é um equívoco, ou seja, olha aqui em referente ao assunto de vender software livre, o que a própria comunidade fala. Na verdade, nós, presta atenção, se você não está convencido de que o software livre é possível vender, cara, aqui já cai por terra e você já é plenamente persuadido a aceitar esse tipo de argumento, né? Ou seja, na verdade, nós da comunidade Free Software Foundation, né, nós incentivamos as pessoas que redistribuem um software livre, ou seja, um software cujo código ele é aberto, a cobrar o quanto desejarem ou puderem. Se uma licença não permitir que os usuários façam cópias e vendam-os, essa é uma licença não livre, ou seja, se você tem um software
Porque baseado numa licença onde você não permite fazer cópias ou vender, na verdade ele já não é considerado software livre. Beleza? Se tem qualquer tipo de restrição, ele já não é considerado software livre. Entendeu? Aí, o que eu tô querendo, por que eu tô lendo isso? Eu tô querendo fazer com que você tenha um entendimento de que todo software livre, baseado no entendimento da própria comunidade que criou essa filosofia, ele é possível de ser vendido, beleza? Agora, a expressão vender. Preste bem atenção em relação a isso. Por que eu acho que a letra E na questão, vou mostrar aqui, ó, a letra E, tá vendo? O código-fonte aberto permite que qualquer pessoa veja como o sistema funciona, podendo modificá-lo e vendê-lo livremente. Essa questão, analisada do ponto de vista da própria comunidade, olha, veja bem, analisada pelo ponto de vista da própria comunidade, né? Ela estaria certa. Tranquilo? Olha só. Olha o que a própria comunidade fala em relação a vender. Essa questão estaria certa, porém a banca tornou-la errada por conta dessa ambiguidade. Olha isso aqui. Agora deixa eu voltar aqui para o entendimento. Preste bem atenção, é sério. Leia com calma esse item o código-fonte aberto permite que qualquer pessoa veja como o sistema funciona. Beleza, essa é a característica do software livre, tá correto. O código-fonte aberto permite sim que qualquer pessoa veja como o sistema funciona. Beleza, quais são as 4 liberdades? De executar, de estudar, de modificar e de distribuir livremente por meio de venda, meio pago ou gratuitamente. Beleza? Podendo modificá-lo, correto, é também uma característica, tranquilo, e vendê-lo livremente. Não vejo problema nenhum. Pensando no próprio entendimento da própria comunidade Free Software Foundation, quem foi que criou essa filosofia, beleza? Agora, vamos voltar. Quero que você entenda a ambiguidade. A expressão, olha o que a própria comunidade traz. A expressão vender software livre também pode ser confusa. Olha isso. Já começa a vir, né, o entendimento, e é por isso que eu entendo que por que a banca, né, trouxe como errada essa letra E. Né? Olha a própria comunidade falando. Estritamente falando, vender significa trocar por dinheiro. Vender uma cópia de um programa livre é válido e nós incentivamos tal prática. Tá aí. Essa questão, essa letra E, poderia, se fosse numa CESP, por exemplo, ela estaria completamente certa. Você poderia se entender que é possível vender um código-fonte livre. Na verdade, é porque assim, eu até entendo aquelas pessoas que usam a justificativa de que você não vende o software, o código. Porque o código-fonte em si ele é livre. Como é que eu vou vender algo que é livre? Eu até entendo esse posicionamento. E assim, quando a gente fala na prática, né, a gente tem aquele outro entendimento do seguinte, que você não vende o código-fonte, você vende a distribuição. A distribuição Linux, a gente vai estudar no próximo capítulo, que é sobre distros, distribuições do Linux. A gente tem várias distribuições do Linux. A gente tem o Ubuntu, a gente tem o CentOS, a gente tem a Red Hat, a gente tem a Oracle Linux, a gente tem o Edubuntu, o Kubuntu, enfim, a Fedora, Kurumin, enfim, há uma infinidade de distribuições. Na verdade, a gente pode vender as distribuições, porque o código-fonte em si, ele é livre, você tem acesso. Não faz sentido algo que é livre você restringir por causa de uma venda. O código-fonte, repare que é a receita do bolo. Mas a receita do bolo, eu posso... ele é apenas um arquivo que ele é livre, ele é aberto para todo mundo, qualquer pessoa pode acessar, então não faz sentido eu restringir esse código-fonte por causa de venda. Eu até entendo esse tipo de entendimento, mas o que eu estou querendo dizer é em relação à ambiguidade da expressão vender. Vender, beleza? Vender software, que a própria comunidade traz. A expressão vender software também pode ser confusa. Ou seja, vender uma cópia de um programa livre é válido e nós incentivamos tal prática. A própria comunidade incentiva que é possível vender um software livre. Beleza? Então a questão ela já tá certa nisso aí. Porém, todavia, entretanto, aqui vem a ambiguidade. E para mim, só esse argumento já basta. Se a questão ela é objetiva,
a alternativa ela tem que ser objetiva também, para ser o certo e errado. Se a questão ela dá margem a uma subjetividade, né? Se ela deixa de ser objetiva, já é passível de anulação essa questão, certo? Então, por isso que também eu acho que a banca trouxe até errado essa letra E, justamente por conta dessa ambiguidade. Se tem ambiguidade, tem que ser anulada a questão. Até porque se é uma questão de marcar opção, né, de múltipla escolha, tem que ser uma questão objetiva e não subjetiva. Beleza? Ou seja, olha a preocupação da ambiguidade que a própria comunidade Free Software Foundation traz. Entretanto, quando as pessoas pensam em vender software, elas comumente pensam em fazer isso como a maioria das empresas o fazem, tornando o software privativo, ou seja, ele já descaracteriza de ser software livre, passa a ser um software privativo, ou seja, o que é um software privativo? Cara, é algo que é particular seu, o código-fonte ele é seu, ele é privado, você não distribui isso para pessoas públicas na internet, ele está sob sua guarda, certo? Ele é reservado, ou seja, tornando o software privativo ao invés de livre. Ou seja, olha a ambiguidade, quando você falar em vender software, você tem que estar com o pé atrás, porque se vender software significa que você está querendo vender algo que é privativo seu. Então, isso dá a entender, por esse lado, que é possível que a questão, o item né, esteja errado por conta disso. Porque falou em vender, eu estou tornando aquele código-fonte que antes era aberto em algo privado. Beleza? Olha a ambiguidade que a própria comunidade traz, né? Então, a menos que você faça distinções cuidadosamente, olha a preocupação que a própria comunidade traz, como faz esse artigo, sugerimos que é melhor evitar o uso do termo vender, ou seja, olha a doideira. Se a própria comunidade fala aqui em cima que vender uma cópia de um programa livre é válido e nós incentivamos tal prática, no parágrafo subsequente, né, ele já diz, então, a menos que você faça as distinções, ou seja, faz a distinção do software livre com software privativo, sugerimos que é melhor evitar o uso do termo vender software e escolher alguma outra expressão no lugar. Por exemplo, você poderia dizer distribuir um software livre por uma taxa. Isso não ficaria ambíguo. Ou seja, com toda essa preocupação que a própria comunidade traz em relação a essa ambiguidade, em relação ao termo vender, né, eu poderia muito bem usar um outro termo, né, comercializar, por exemplo, né, enfim, tem outros termos que eu consiga fazer com que não haja tanta ambiguidade assim, beleza? Então, deixa eu voltar aqui na questão. Vamos voltar. Deixa eu diminuir aqui. Beleza, estou vendo agora. O código-fonte aberto permite que qualquer pessoa veja como o sistema funciona, podendo modificá-lo e vendê-lo livremente. Né? Se pensar por um lado, tá certa a questão, mas se pensar por um outro, que é o que a Free Software Foundation faz em relação ao cuidado, né, de você não usar o termo vender, né, torna ambíguo, porque quando eu uso o termo vender, dá a entender que eu estou querendo tornar esse código-fonte não mais em aberto, mas sim privativo, ou seja, desdizendo todas as características, todos os argumentos, né, em relação ao software livre, ou seja, essa questão, essa letra E, ela se torna ambígua. Eu poderia muito bem usar uma outra palavra, por exemplo, comercializar. Por que comercializar? Porque eu posso comercializar esse código-fonte que ele é aberto, por meio de quê? Por meio de um serviço de manutenção, de instalação, né, da própria distribuição em si dentro do computador. Ou seja, eu vou oferecer esse meu Linux aqui para você, certo? Mas de forma paga no seguinte sentido, eu estou te distribuindo um software livre para você, certo? Tranquilo, mas eu estou cobrando pelo suporte, pela instalação, né? Pela manutenção, pelo treinamento. Eu te dou um treinamento para você ser sagaz, para você ser expert nesse Linux, eu vou te dar um treinamento.
beleza? Ou seja, eu acho que eu já consigo, tipo assim, fazer você ter um pouquinho mais de argumentos em relação a essa letra E aqui, por exemplo, para justamente te dar embasamento, fundamento, né, de saber o porquê da banca realmente ter trazido como errada. Justamente se essa questão ela é um pouco ambígua, como a própria Free Software Foundation fala, né, e tem esse cuidado de falar, se é uma questão objetiva e ela está ambígua, está subjetiva, então é uma questão que está errada, de qualquer jeito, beleza? Então essa questão, na verdade, ela foi anulada. A banca, né, na verdade, era para ter considerado, né, no gabarito a letra D, mas ela deu mole em relação à caixa alta aqui, né? Enfim, beleza, galera? Bom, eu vou pausar essa videoaula aqui para a gente continuar já na próxima, beleza? Então, fique com Deus, um forte abraço e tamo junto.